apoie. Não seja indiferente, irmão. Agora é a hora de se levantar para derrubar a República Islâmica. Viva o Shah do Irã! O que você vê aqui não é apenas uma greve, é o maior suicídio logístico da história moderna. As linhas de abastecimento logístico do Irã foram cortadas de Shiraz a Tabriz e de Isfahan ao porto de Bandar Abbas. Os caminhoneiros desligaram o sistema de suporte vital do regime dos mulás ao desligarem seus motores. Deste país rico em petróleo, os caminhões não conseguem encontrar combustível e chegaram a um ponto em que não conseguem nem transportar pão para a própria capital. Tudo começou na manhã de 11 de janeiro de 2026 em Shiraz, com aquele sinal invisível, mas destrutivo, no chão. Imagens verificadas e fornecidas pela Iran International mostram claramente motoristas usando seus veículos como barricadas, desafiando o regime com slogans de Javed Shah, rompendo completamente a barreira do medo. Quando os motoristas de caminhão de Shiraz e a comunidade empresarial local bloquearam as rodovias, não por um simples aumento salarial ou disputa de subsídio de combustível, mas com uma motivação muito mais perigosa e existencial para o regime, a saber, solidariedade com a Revolução Nacional, os protocolos de segurança do regime foram pegos completamente despreparados. Esta ação foi menos uma paralisação de trabalho padrão e mais uma sabotagem logística organizada, sincronizada e tática. Além disso, em 11 de janeiro de 2026, foram feitos chamados gerais. Foi relatado que motoristas de caminhão haviam começado a greve e ameaçaram queimar caminhões vistos nas estradas. Embora isso tenha o potencial de criar uma crise logística, a probabilidade de isso acontecer é incerta. Esta declaração implica que a greve poderia escalar. Os enormes caminhões bloqueando as rodovias não apenas pararam o tráfego, eles cortaram todo o corredor logístico do regime de sul a norte com barreiras físicas intransponíveis. A greve se intensificou em Teherã e arredores a partir de 10 de janeiro de 2026. Greves de comerciantes no Grande Bazar se uniram à participação dos caminhoneiros e paralisaram as rotas de transporte na capital. Essa situação causou escassez de alimentos e combustível, afetando a vida diária das pessoas. À medida que os protestos se intensificaram, o regime implementou cortes de internet, mas as greves continuaram. Sinais de greves em Teherã e seus arredores são limitados. Uma gravação de áudio em 12 de janeiro de 2026 afirma que nenhum único caminhão foi visto na estrada para Teherã, o que pode indicar que os motoristas estão participando da greve. Em Bandar Abbas, no dia 11 de janeiro de 2026, motoristas bloquearam as estradas do porto, interrompendo o envio de petróleo e mercadorias. Esta situação é um cenário de pesadelo para a burocracia de segurança em Teherã. Porque você não está enfrentando um grupo que sai às ruas com armas, você está enfrentando centenas de milhares de pessoas que estão simplesmente dizendo "eu não vou trabalhar" e que carregam a economia nas costas. Como você os forçará a trabalhar? Vai colocar um guarda revolucionário na frente de cada caminhão? Esta faísca em Shiraz transformou-se em um incêndio florestal incontrolável em poucas horas, e o epicentro da crise rapidamente saltou para o norte, para Isfahan. Os relatos que chegam são assustadores. Quando os motoristas de Isfahan desligaram seus motores em 12 de janeiro, o regime entrou em pânico e as forças de segurança recorreram ao seu método mais familiar, a força letal. De acordo com relatórios confirmados do Iran Wire do campo, pelo menos 2 caminhoneiros em Isfahan foram mortos em confrontos após se recusarem a mover seus veículos e resistirem às ordens das forças de segurança para liberar a estrada. No entanto, essa violência, em vez de provocar a retirada que o regime esperava, alimentou a raiva e transformou a greve de uma luta por direitos econômicos em uma vingança de sangue, uma luta pela sobrevivência. Compreender Isfahan significa entender a magnitude desta crise. Não é apenas o centro cultural do Irã, mas também seu coração militar e industrial. Tudo, desde instalações de enriquecimento de urânio até fábricas de aço, complexos petroquímicos até linhas de produção da indústria de defesa, está concentrado nesta região. Como analistas, devemos chegar à seguinte conclusão. Por que o regime usa força letal contra um protesto desarmado? A resposta é simples: medo. No momento em que o fluxo de matérias-primas para dentro e produtos acabados para fora das fábricas em Isfahan para, a perna industrial da economia do Irã torna-se gangrenosa. O regime está disposto a derramar sangue para manter esta artéria aberta. No entanto, exemplos históricos, como os protestos de gasolina de 2019, mostram que atirar em trabalhadores em greve os radicaliza em vez de suprimir a ação. Os motoristas mortos, tornando-se mártires do movimento, farão com que outros motoristas, que hesitaram até agora, desliguem suas ignições, motivados por vingança.
Isso significa uma queda de 50% na produção na indústria de Isfahan e o fechamento de fábricas, o que significa milhares de novas pessoas irritadas juntando-se ao exército de desempregados. Para entender a natureza desta ação em Shiraz, Bandar Abbas, Tabriz e Isfahan, devemos nos aprofundar na sociologia do evento. No passado, especialmente em 2018 e 2022, os motoristas desligaram seus motores devido ao custo das peças ou pneus. No entanto, nas filmagens de 11 de janeiro de 2026, vemos que empresários de Shiraz e comerciantes locais também estão apoiando ativamente esta greve. Esta situação mostra que a ação evoluiu de uma busca setorial por direitos para uma desobediência civil abrangente e uma operação de bloqueio do sistema, combinada com a retórica da Revolução Nacional Iraniana. É operacionalmente impossível para o regime quebrar um apoio tão amplo apenas com a força policial. Se quisermos entender o que está acontecendo hoje, precisamos olhar não para Teherã hoje, mas para o passado recente do Irã, porque já vimos esse filme antes e muito recentemente. Em termos de velocidade e alcance da propagação da greve, os dados de maio de 2025 nos apresentam uma projeção assustadora. As greves que começaram durante esse período rapidamente se espalharam para todas as 31 províncias e mais de 160 cidades. A força motriz por trás dessa ação estratégica não é um surto aleatório de raiva. Retornando a maio de 2025, vemos um movimento crítico do líder da oposição iraniana, Reza Pahlavi. Após o aumento dos preços dos combustíveis, Pahlavi convocou uma greve geral que abrangeu não apenas motoristas, mas todos os setores. Os eventos de maio e junho de 2025 foram um tiro de advertência para o regime. No entanto, hoje há uma variável muito crítica na equação que encurralou o regime: o fator Reza Pahlavi e a consciência política. A convocação feita no dia 10 de janeiro instruiu os motoristas a cortar a linha financeira vital deste regime, e a resposta no terreno mostra que essa instrução foi cumprida à risca com disciplina militar. Os motoristas não estão mais gritando "mais pagamento". Eles estão exigindo liberdade, justiça e uma vida com dignidade. Este é o pior pesadelo do regime totalitário, uma greve econômica transformando-se em um movimento de motim incontrolável e a classe trabalhadora unindo-se à oposição intelectual. A resposta do regime a tais ações tem sido geralmente prisão e ameaças. No entanto, relatos do campo indicam que os motoristas não recuaram apesar das ameaças de morte e prisão, e que outros grupos de trabalhadores, petroquímicos, siderúrgicos, estão inclinados a se juntar a eles. Um limiar de medo foi ultrapassado. Motoristas, sabendo que não têm mais nada a perder, estão usando seus veículos como barricadas contra o regime. Esta situação sinaliza um momento em que a equação do regime, pressão igual à obediência, colapsou. O reflexo da crise nas fronteiras do Irã, particularmente nos portões turcos e iraquianos, é também um ponto de ruptura estratégico. Imagens de Tabriz e da região noroeste mostram filas de caminhões de quilômetros de extensão nas estradas que levam à fronteira turca, ou, inversamente, estradas que estão completamente vazias. Uma crise de fronteira semelhante, que afetou a passagem de 11 mil caminhões por dia em maio de 2025, está se desenrolando em janeiro de 2026 em uma atmosfera muito mais política. O bloqueio da fronteira turca também significa o fim do comércio limitado do Irã com a Europa. Além disso, a interrupção do fornecimento de produtos turcos no mercado interno iraniano aumentará ainda mais a inflação. Os bloqueios de estrada vistos nos vídeos revelam que os manifestantes e motoristas estão usando o comércio fronteiriço como alavanca contra o regime, visando eliminar as receitas aduaneiras. Para o regime, as passagens de fronteira não são apenas para a entrada de mercadorias, mas também para a entrada de moeda forte. O fechamento dessas passagens também coloca em risco as últimas reservas do Banco Central. Enquanto este incêndio arde internamente, a situação no porto de Bandar Abbas, a tábua de salvação do Irã para o mundo, revela a escala global da crise. Mais de 80% do comércio não petrolífero e das importações do Irã passam por este porto. Vídeos do local e fontes locais mostram que, a partir de 11 de janeiro, motoristas bloquearam as estradas do porto, paralisando as operações de carga e descarga. Para que um porto funcione, não basta que os navios atraquem. As mercadorias descarregadas desses navios devem ser transportadas para fora da área do porto. Se os caminhões não estiverem funcionando, os cais ficam congestionados, os navios aguardam no mar e a cadeia de suprimentos se rompe. Este gargalo em Bandar Abbas está afetando não apenas as importações do Irã, mas também suas relações com seus aliados estratégicos. Relatórios da China confirmam que Pequim experimentou uma queda repentina de 24% no volume de comércio com o Irã.
As empresas chinesas são pragmáticas. Quando os comerciantes veem que não conseguem transportar suas mercadorias do porto para o interior, eles interrompem os embarques. Isso significa que a maior fonte de câmbio estrangeiro do Irã também está começando a secar. Esta situação está se desenrolando ao mesmo tempo que a ameaça de Donald Trump de impor uma tarifa aduaneira adicional de 25% aos países que fazem negócios com o Irã. Quando o bloqueio financeiro externo de Trump se combina com o bloqueio logístico interno imposto pelos caminhoneiros, cria uma tempestade perfeita para a economia iraniana. Até mesmo países dependentes de energia, como a Índia, estão recuando para evitar perder o mercado dos Estados Unidos e se envolver na incerteza logística no Irã. Este é o fator mais crítico que acelerará o esgotamento das reservas de câmbio do Irã. Há um risco semelhante de esfriamento das relações com a Rússia. Moscou tinha depositado suas esperanças no corredor norte-sul, passando pelo Irã para contornar as sanções. No entanto, a greve nas rodovias iranianas está impedindo que os produtos russos cheguem ao Golfo Pérsico. As perturbações vividas pelos comerciantes russos podem minar a visão do Kremlin de Teherã como um parceiro confiável. O Irã está passando de um país que se orgulha de sua localização estratégica para se tornar uma zona de risco logístico. O cenário mais assustador da crise logística é a fome nas áreas metropolitanas. Uma megacidade como Teherã, com uma população de quase 15 milhões, depende de suprimentos diários de alimentos e combustível. Gravações de áudio e relatórios afirmando que nenhum caminhão foi visto nas estradas que levam a Teherã indicam que a capital está sob cerco. Este não é um cerco militar, mas um isolamento de fato causado por uma ruptura na cadeia de suprimentos. O que acontece se essa situação durar mais de 72 horas? As prateleiras dos mercados vão esvaziar, filas vão se formar nos postos de gasolina e o mercado negro começará. A inflação, já acima de 40%, muito mais alta em termos reais, se transformará em hiperinflação com choque de oferta. Relatórios da BBC já documentaram o impacto devastador das sanções sobre o povo. Adicione a isso uma mentalidade de escassez, e é inevitável que multidões não políticas também tomem as ruas de Teherã em uma luta por pão. Neste momento, os vegetais frescos não estão chegando aos mercados de Teherã, a farinha não está chegando às suas mercearias e o combustível não está chegando aos seus postos de gasolina. Cada carga transportada pelos caminhoneiros era a estabilidade do regime. Agora, enquanto essas cargas apodrecem nas estradas, os preços nos centros urbanos estão subindo a cada hora. Esta economia de escassez está prestes a levar até mesmo os cidadãos da Zona Cinzenta, que não estão participando dos protestos e estão ficando em casa, para as ruas, porque a fome é uma motivação mais forte do que o medo. Trump anunciou que imporá uma tarifa adicional de 25% a qualquer país que fizer negócios com o Irã. Esta ameaça teve um efeito sóbrio em Pequim. A China, cuja economia já está frágil e enfrentando uma crise imobiliária, não pode se dar ao luxo de perder o mercado dos Estados Unidos por causa de um regime teocrático em colapso. Além de fracas condenações da embaixada chinesa em Washington, o Irã foi deixado em isolamento estratégico. Khamenei não encontrará ninguém do outro lado do telefone esta noite. A China há muito tempo descartou o Irã como um peão sacrificial. A queda do real iraniano para 1.400.000 em relação ao dólar americano e o colapso da economia são os sinais mais concretos desse isolamento. Olhando para o quadro maior, vemos que o plano de Trump não é apenas punição, mas uma limpeza cirúrgica. Relatórios de inteligência indicam que as lendárias equipes da Força Delta, que derrubaram Maduro na Venezuela, foram transferidas para o Oriente Médio, mantendo Khamenei e seus generais acordados à noite. Isso vai além da retórica de mudança de regime. É uma eliminação física da liderança. Enquanto os aviões dos Estados Unidos aguardam no ar, a verdadeira fratura está ocorrendo dentro do próprio uniforme do Irã. A animosidade histórica entre o exército regular, Artesh, e os guardas leais ao regime, IRGC, está prestes a se transformar em uma guerra civil. Relatórios de inteligência recebidos indicam que, em alguns quartéis, soldados se recusaram a atirar no povo e que a cadeia de comando se desintegrou. Em meio a esse caos, uma declaração histórica veio do líder exilado, Reza Pahlavi. Estou pronto para voltar ao Irã e trabalhar com os elementos patrióticos do exército. Pahlavi apresenta o bombardeio dos Estados Unidos não como uma invasão, mas como uma operação de libertação que decapitará o regime. Se os Estados Unidos realizarem um ataque de decapitação e destruírem o centro de comando da Guarda Revolucionária, o exército regular, Artesh, poderia realizar um golpe e assumir o controle.
Este cenário é exatamente o que Trump chama de táticas de Maduro. O objetivo não é destruir o país, mas apenas remover o tumor no topo. O apelo do ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, "Estamos abertos à diplomacia", foi rejeitado por Trump porque a mesa foi virada. Não há mais nada para discutir. A rota de saída para o Irã foi fechada. Neste momento, o som dos motores dos F-35C decolando do USS Abraham Lincoln pode ser ouvido nas águas escuras do Golfo Pérsico, ou o B-2 decolando do Missouri já podem ter entrado no espaço aéreo iraniano e aberto seus compartimentos de bombas. Não sabemos. A única coisa que sabemos é que a diplomacia chegou ao fim e o gatilho foi puxado. Serão os 500 mísseis do Irã ou a marreta tecnológica dos Estados Unidos? Qualquer que seja o lado que faça o primeiro movimento, quando acordarmos amanhã de manhã, estaremos olhando para um mapa completamente diferente do Oriente Médio. A última noite dos mulás começou. Como Trump disse, tenho opções muito poderosas à minha disposição. E essas opções estão atualmente no céu sobre Teherã. Continuaremos a relatar os desenvolvimentos aqui à medida que acontecem, porque cada segundo está fazendo história no protocolo do Apocalipse. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher.